Amém. Bom dia, Shalom, glória a Deus. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe, graça e paz. Vamos embora? Orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos nesta manhã. Cremos na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua grandeza, operando a nosso favor. Sim, Em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue, guarda nossas vidas, ministério, mente, alma. Em nome de Jesus, sentimentos, emoções. sim, meu Pai, tudo Deus. aquilo que nos incomoda, que está muitas vezes fervendo por dentro e não sabemos mais como lidar com isso. Pai, em nome de Jesus, que entremos num descanso da fé, que nós realmente decidamos acreditar que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor é responsável por nós e que essa inquietação não acrescentará nada nas nossas vidas. Nós precisamos decidir colocar isso fora de nós, Sim, colocar isso num lugar onde realmente não nos manipule, não nos machuque, não nos governe, e precisamos do teu governo sobre as nossas vidas. Nos ajuda, por favor. Tenha misericórdia de nós e nos sim. socorre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Sim, graças a Glória a Deus. Amém? Irmãos, tem umas coisas que fica meio que fervendo, né, dentro da gente, que vira uma regência mesmo diária de uma perturbação. E eu tenho isso como estilhaços ou fragmentos infernais mesmo, sabe? Não que a gente vá para o inferno, que a gente esteja indo para o inferno, mas são coisas destiladas do inferno para perturbar a nossa vida em Cristo. Então, nós vamos precisar tomar uma decisão, muitas vezes, de falar: isso aqui não vai me perturbar mais. Sim, E como que nós vamos fazer isso? Numa decisão de entrar em Deus, num descanso daquilo. Porque a gente percebe que a gente fica perturbado, a gente fica entristecido, a gente fica debaixo dessa regência, meses, às vezes, anos, e nada acontece. meu Deus. O que acrescentou a nossa ansiedade, a nossa depressão, o nosso desespero, a nosso... eu fico inquieto o dia inteiro. Para quê? O que isso tem acrescentado na nossa vida, a não ser enfermidades que acabam afetando o nosso corpo, quebras de relacionamento, porque nós ficamos irritadiços, ficamos nervosos, destemperados. Aí qualquer coisa para nós vira uma celeuma, a gente entra numa discussão fácil Verdade. e a gente também não quer depois sair dessa discussão, porque ali parece que você descarrega aquilo que você precisa. Então você encontra, fala: é aqui mesmo que eu vou acertar para eu tentar dormir mais aliviado hoje. E aí você dorme mais entristecido ainda, porque você brigou, porque o Espírito Santo está falando para você e para mim: ó, não é por aí o caminho. Então nós precisamos nos desvencilhar desse ambiente, porque fica fácil para o adversário é, manusear. Ficamos um tipo de um fantochinho muito facinho na mão dele. Então, e para mim, eu vejo que isso aí, se na decisão nós não conseguirmos sair, é orar, repreender, pedir ajuda, porque normal não é. Se você está debaixo de uma regência, de uma atmosfera contínua, nessa área onde você está sempre ali, desassossegado nesse assunto, saiu da normalidade. Sim, Porque é uma guerra, um negócio que você vai e resolve, passa uma semana, 2 dias, 3 dias, dependendo do volume, do som, da força do negócio, tranquilo. Mas meses, anos, debaixo da mesma coisa, da mesma pressão, é com a nora, é com o genro, com a filha, é com o filho, com a avó, com a mãe, com o pai, com o serviço, com o trabalho, na vida financeira, emocional, com o marido, com a esposa, com a igreja, com o pastor, com Jesus, com Deus. Coisa que está enroscado. Então é disso que nós estamos falando nesse momento, que não tem nada a ver com o que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas é porque, às vezes, assim, quando vem alguma coisa na oração, geralmente Deus quer falar alguma coisa com a gente. Então, dentro disso, pastor, eu estou enroscado nisso aqui faz 10 anos, então não está normal, irmão. Você vai precisar tomar uma atitude. Você vai precisar se posicionar contra isso. Ah, estou esperando em Deus. Mas como que é esse esperar em Deus? Que posicionamento nós estamos tendo? Porque às vezes nós espiritualizamos o fracasso e a inoperância da nossa fé e achamos que estamos tendo fé e um comportamento dentro da palavra, e está fora. Às vezes você está só espiritualizando a tua impotência, eu estou só espiritualizando a minha. Porque às vezes eu não quero, na verdade,
me entregar a um ambiente de renúncia para eu sair desse ambiente, porque às vezes o problema também é o senhorita e o senhorito, porque tinha muito ambiente constante na minha vida que eu atribuía a pessoas e a lugares, mas o problema estava em mim. Então, quando eu saí daquele ambiente, aquele negócio acabou. Então, eu já tenho falado aqui algumas vezes, eu era um imã que puxava problema. Então, eu ia num shopping, dava problema com alguém. Eu ia no mercado, o caixa travava. Eu ia no... Alguma coisa, alguém me atendia mal. Agora, acabou. Por quê? Porque agora eu não tenho mais esse poder de atração. Mas todas as pessoas mudaram? Todos os ambientes mudaram? Não. Tem gente incompetente trabalhando por aí ainda? O que mais tem, infelizmente, essa nova leva aí, né, de jovens que você vai no shopping, no mercado, pessoas dispersas, despreparadas, mal educadas, que não prestam atenção no que estão fazendo, conversam na hora errada, mexendo em celular, te atendendo. É horrível o que nós estamos vendo aí. Para a gente da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que nós estamos vendo nessa moçada que está trabalhando aí nos comércios, nas coisas, é a coisa mais horrorosa do mundo. Ainda bem que meu pai já morreu, senão ele ia morrer agora. Ficaria desesperado. Então, só que agora isso não me afeta mais. Então, dá uma sondada no teu coração. Sim. Não, pastor, eu tenho certeza que é a minha filha. Dá uma sondada no teu coração. Porque, de repente, é um imã de atração que você está tendo que puxa essa manifestação da tua filha, que se você sai desse ambiente, ela para. Porque o adversário sabe que usando ela nesse comportamento, te pega, porque você não está blindada. Se você blinda, fica sem sentido ela se manifestar assim. Aí você vai falar assim daqui a pouco, minha filha mudou. Não, você mudou. Acaba porque você saiu daquilo. Então eu vou deixar para lá. Não, não é deixar para lá, é resolver. Eu não deixei para lá o negócio do mercado. Eu vejo as mesmas coisas, mas eu não tenho mais as mesmas atitudes. Então, eu chego no mercado, eu vejo que eu estou sendo mal atendido, eu vejo que um caixa está conversando com o outro e é chato, eu entro numa loja, eu vejo que a pessoa está mexendo no celular e eu não gosto do mesmo jeito. Só que agora não me afeta mais, porque eu saí daquele ambiente. Então, é algo que, se acontecer a mesma coisa, para mim não muda mais nada. Alguns procedimentos no trânsito que me desestabilizavam completamente, acabou. Por quê? Porque para mim agora, fazer o quê? Eu vou tocar meu barco. Porque agora eu estou liberto. Você vai cuidar da sua vida. Para sair desse lugar, hoje, o lema, cuida da sua vida. Não, eu tenho que cuidar, não, da sua. Acerta a sua vida. Cuida dos seus negócios aí. Se acerta, porque a regência que você conquistar por dentro, automaticamente vai fazer você reinar por fora. Não tem como dar errado isso. Se cura por dentro e vai reger por fora. Acabou o imã de atração, acabou o poder de atração. Não tem por que vir mais essas coisas, porque você morreu para aquilo, você isolou aquilo. Você não existe mais para aquele mundo espiritual, então você não puxa mais aquele negócio. Amém? Em nome de Jesus. Sobreposição, aleluia. O chicote já começou. Em chicote, ontem a irmã Luísa, misericórdia. Nome da pregação? Como que é? Dó nem um pouquinho. Quem tem dó é violão, piano, guitarra, ela, mas nem um pingo. Nome da pregação é O Couro Comeu, parte 3. Fez é feio. Glória a Deus. Se Vai Deus está lá. falando, se Deus corrige o filho a quem ama, nós estamos bem, né? Amém. Graças a Deus. Vamos lá, então. Sobreposição de personalidade. A nossa iniquidade como mais forte dentro de nós, através da idolatria que a nossa imaginação criou. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor.
e, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Então aqui nós vamos ver um homem que ele andava nessa regência sobreposto por ele mesmo. Então ele tinha um cargo, ele tinha uma chamada, ele tinha uma marca do céu, uma marca de Deus, e ele insistia em se manifestar nas suas carências, decepções, frustrações, porque ele precisava da aprovação. Mas o interessante disso tudo é que ele já era aprovado, porque ele era rei. Ele não era qualquer coisa. Saul não era um almejante a um cargo de engraxar o sapato do rei. Ele era rei, mas só que para ele não estava bom, porque o que estava por dentro dele fazia com que ele ficasse sempre num ambiente de carência. Ele buscava ser aquilo que ele já era. Ele não consegue receber a honra, ele não consegue receber a presença de Deus naquilo que Deus instituiu ele. Então ele fica o quê? Sobreposto pelas carências, pelas dificuldades, pelas frustrações, pela necessidade de aprovação. Saul ele queria aquele tapinha nas costas, aquele cara, você é demais. Olha, o profeta não chegou e você resolveu o nosso problema. Olha, o profeta não veio e você fez uma leitura precisa do mundo espiritual. Então ele queria isso, ele precisava disso. Como ele não recorria a Deus para sair desse ambiente, ele estava sempre caindo nesse tipo de cilada. E o que, que vai acontecer isso nas nossas vidas, quando nós não recorremos a Deus para sair dessas ciladas? Perdemos o reinado. Tem um reinado sobre a tua vida. Tem um reinado sobre a minha vida. Tem algo que Deus liberou para nós reinarmos. Mas se nós não assumirmos o nosso reinado e fluirmos de acordo com o que tem autoridade, autorização em Deus dentro desse reinado e começarmos a lançar a mão nas coisas que não é da nossa alçada, por estar sobrepostos pelas nossas frustrações, dores e qualquer coisa que nós estivermos sobrepostos por nós mesmos, nós vamos perder o reinado. Mas parece espiritual. Se você for ler aqui, se você piscar assim, dá dó de Saul. Você fala, coitado, cara. Olha o que ele fez. O cara, da hora, porque estava aqui, o povo espalhando. Parece espiritual demais, mas Deus não mandou. Só vai ser espiritual o que Deus te mandar fazer. Não, porque isso aqui é espiritual, mas na ótica de quem? Quem te mandou? Quem te autorizou? Quem está assinando embaixo? Não esqueça, não nos esqueçamos que nós precisamos de uma chancela, precisamos de uma assinatura, de uma aprovação dentro daquilo que nós vamos fazer. E se o Senhor Jesus Cristo não assinar embaixo do projeto, esse projeto está falido, porque esse projeto vai ser humano ou diabólico. Por mais aparência que ele tenha de espiritual e de ser de Deus. Por mais que você fale, não, pastor, mas não tem como isso aqui não ser de Deus, porque olha aqui, irmão, tem muita coisa que tem como não ser de Deus, porque nós aprendemos a fazer as coisas. Nós fazemos uma linha de raciocínio. Nós temos um aprendizado, nós aprendemos. E isso é uma verdade irrefutável, porque nós ficamos dentro da casa do Senhor, nós não somos burros. Então nós aprendemos a louvar, nós aprendemos a incitar o povo a ficar mais empolgado, nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a fazer um monte de coisa. Mas podemos fazer tudo isso, podemos ver uma pessoa chorando na nossa frente, podemos até chorar junto e não ter nada de Deus nisso. Estamos somente fazendo algo para que alguma coisa nossa seja colocada em prática. Nós fomos num evento há um tempo atrás e foi uma das manifestações assim mais feias que eu já vi dentro de uma igreja, dentro de um evento, na parte do louvor. Primeiro que para mim aquele rapaz ele estava com um problema sério na parte sexual. Então já não era nem para estar ali.
E segundo, que claramente e nitidamente, e para qualquer um que quisesse perceber um pouquinho do mundo espiritual, ele estava fazendo uma adoração ao vivo e a cores a ele mesmo. E eu tive que sair do ambiente, eu não suportei ficar ali. Quando eu vi a primeira manifestação, eu saí do ambiente, fui embora. Aí eu voltei quando acabou. Quando acabou aquela, não vou falar louvor, que aquilo, quando acabou o que ele fez, eu voltei. Aí ele passou, ele saiu, ele voltou de uma distância de uns 10 metros. Ele olhou bem no meu olho e eu no dele. E parece que ele pensou assim: você saiu a hora que começou e só voltou agora. E eu pensava assim: pergunta para mim por quê. Mas infelizmente ele não perguntou. Mas como eu queria. Como eu queria dar um abraço nele, bem apertado, que ele é um pouco mais baixo que eu e mais fraquinho. Eu ia abraçar ele bem apertado, porque ele não teria para onde ir, e eu ia falar no pé do vidinho dele tudo o que eu pensava daquilo que ele manifestou. Por que eu saí dali? Mas, infelizmente, ou felizmente, não foi preparada essa oportunidade para mim. Então, a pessoa, ela está ali fazendo o quê? Então, Saul estava aqui fazendo o quê? Era muita aparência. Parecia que estava tudo muito certo, mas não tem mais essência, porque na verdade ele está servindo a ele mesmo. A sobreposição de personalidade, muitas vezes, quando nós estamos sobrepostos por nós mesmos ou por qualquer outra coisa, nós vamos estar numa manifestação do quê? A gente perde a identidade, como a gente tem falado, e a gente acaba, nesse caso específico, servindo a nós mesmos no sentido daquilo que nós estamos caídos. Então, Saul estava caído e ele servia a ele mesmo. Então era um Saul que precisava de algo. Então ele estava se servindo dentro da sobreposição. Então, na nossa vida, façamos uma checagem. Nós temos falado isso desde os primeiros dias aí. É necessário que você e eu façamos uma checagem na nossa vida. No que eu estou sobreposto por mim mesmo? No que eu estou me perdendo daquilo que é a atmosfera de Deus? No que eu estou fazendo algo que parece espiritual, parece que é o certo, é o que era para ser feito, mas não pelas minhas mãos. Olha como é uma linha fina. Tem a pessoa certa para fazer aquilo, tem o chamado certo para aquilo. De repente, pegar esse copo daqui e colocar aqui é o que é para fazer. É até o que Deus mandou fazer. Logicamente, nós estamos falando disso. É o que Deus mandou fazer. Isso aqui é o que Deus era para fazer, o que ele fez. Só que não ele. Mas como ele precisava e ele estava insatisfeito, porque ele achava que ele faltava alguma coisa para ele, Saul é um caso típico do que nós falamos no começo. Ele vivia inquieto porque ele não estava descansado naquilo que ele era em Deus. E isso traz uma perturbação de 24 horas por dia, e nós começamos então a fazer, a agir, a tomar atitudes fora daquilo. E quanto mais autoridade nós tivermos, mais risco a gente corre. Quanto mais autoridade você tem, quanto mais acesso você tem às coisas, mais arriscada se torna a sua vida. Porque você pode decidir. Ele estava aqui nesse ambiente e ele pôde tomar uma decisão. Ele era rei. Então, quando ele viu aquilo, ninguém fez nada. Ali, todo mundo ia esperar o profeta chegar. Mas ele não, ele era rei. Então, ele pega e ele faz o que ele quer. Então, cuidado com lugares que você tem cargo de liderança. Cuidado com lugares que você que dá a palavra, que você que decide, porque é um lugar de risco. Nesse ambiente, se você tiver sobreposto ou sobreposto por qualquer carência, qualquer frustração, ali você pode manifestar isso e passar os pés pelas mãos e perder o reinado. Então, Vai terminando então. pode falar. Então, aqui, amado, esse Saul aqui, ele fala que ele ficou com medo e ainda não obtive, falando com Samuel, quando Samuel pergunta para ele, o que fizeste? Ele falou assim, eu não obtive a benevolência do Senhor. Então, às vezes, nós queremos a benevolência de Deus sem passar pelo sacerdócio de Cristo. Então, isso vai nos trazer problemas graves, porque Cristo ainda está esperando como nosso subsacerdote para abrir as mãos benevolentes do Senhor, não é?
Então, que fique isso bem firme no nosso coração, dentro disso que o pastor Alexandre está falando. Ele tinha no coração dele alcançar o favor de Deus sem o próprio Deus, sem a instrumentalidade de Cristo. E isso vai sentenciar as nossas vidas para a perda de reinado em determinadas circunstâncias. Só isso. Né? Então, e aí o que acontece? Então, dentro disso, nós tomamos cuidado. Porque esse cargo que é dado por Deus para você e para mim, ele pode trabalhar contra se nós não vigiarmos e estivermos sobrepostos. Porque agora eu tenho autoridade. Porque, de repente, as pessoas falam assim, né? Dá autoridade para a pessoa e você vai conhecer ela. Por que que fala isso? Porque agora você pode decidir. Porque até agora há pouco, você via alguma coisa na igreja, no trabalho, assim, mas você não era nada. Mas agora você é encarregado da empresa. Agora você é um pastor, agora você é isso. E agora chegou o momento que você vai ser humilde a ponto de colocar para funcionar o que Deus quer que você coloque dentro da sua chamada e do seu cargo, ou você vai ser independente de Deus para colocar aquilo que você sonhou e sonhava em fazer, mas você não podia. Mas agora eu posso. E você não pode. Entenda que Saul achava que ele podia, mas ele perdeu o reinado por fazer algo que ele tinha autoridade, mas não era autorizado, como a pastora ensina. Ele tinha uma autoridade, ele era rei. Tipo, faça o que eu quiser. Mas autorização ele não tinha. Quem tinha autorização e autoridade para fazer isso era o profeta. Então ele cai nessa vala e ele perde o reinado aí. Então que nós vigiemos bastante. Podemos também ficar sobrepostos por cargos ou funções dentro e fora da igreja. A sobreposição de personalidade, como temos aprendido, tem a função de desvirtuar o chamado central do homem em Deus e colocar para funcionar algo vindo de outra fonte. Facilmente podemos atribuir algo como de Deus, pelo êxito alcançado ou recurso adquirido com aquele procedimento. E da mesma forma, podemos estar totalmente sobrepostos pelo sucesso, pois isso valida nossas atitudes. Saul era rei levantado por Deus, e além de ficar sobreposto por ele mesmo, também ficou sobreposto por funções que não eram dele, mas que por algum tempo deu certo, entre aspas, até ser repreendido pelo representante de Deus na terra. Sim. Então, às vezes, Deus até dá uma cordinha para nós, para esperar que nós nos arrependamos e retornemos em arrependimento. Porque é uma linha muito fina. Às vezes você pode passar do seu ponto, mas o que Deus está nos convidando, volta. Reconheça que está sobreposto ou sobreposta e volta. Se arrependa, limpa esse ambiente que você passou do limite e retorna na tua função. Fica aqui. Não deixe isso roubar o teu reinado. Então, por isso nós estamos falando, vai checar, vai checar, vai checar, porque de repente nós estamos num ponto crucial da nossa vida. Perceba que aqui o profeta fala assim para ele: hoje seria confirmado o teu reinado para sempre, mas agora, porque você deu vazão para isso, você perdeu o reinado. Então, ele estava perto de uma prova, era muito perto, um lado e o outro. Uma aprovação para sempre e uma reprovação para sempre. Era uma linha fininha que ele precisava ter discernido e ter esperado. Ah, mas aí o que iria acontecer? Não é problema dele, como não é problema meu e como não é problema seu. Tem coisas que não adianta, não é para você. Então nós vamos ter que discernir isso e ter coragem de tirar a mão. Nós vamos ter ousadia de ficar na nossa função, porque Deus vai nos respaldar por isso. Porque se aqui, de alguma forma, o profeta estivesse falhando, Deus iria tratar com o profeta. O problema é que nós queremos resolver um problema de Deus e um problema das pessoas que estão ao nosso redor, nós nos colocamos no lugar de Deus. Saul aqui se coloca no lugar de Deus. Já que Deus não trouxe, já que o profeta não veio, já eu faço. Eu resolvo. E quantas vezes nós vemos pessoas falando assim: então, eu tentei acertar lá a casa do fulano, mas acabei quebrando junto. Você vai quebrar junto mesmo. Mãe, pai, às vezes você tem recurso financeiro, irmão de igreja, amigo. Recurso financeiro é básico o negócio. A pessoa tem recurso financeiro e ela quer ser Deus na vida de quem Deus está moendo, de quem Deus está permitindo que passe por um negócio. E ela vai bancando aquilo, vai bancando, porque ela tá. Deus pôs a pessoa para ser moída e ela quer fazer a pessoa ficar inteira. Quem contendeu com Deus e teve paz?
Você está batendo diretamente, frente a frente com Deus. Deus está fechando a porta e você está abrindo a porta. Como que isso vai funcionar? Sim. Você vai perder o reinado. Você vai perder, não tem como você ter vitória nisso. Vai dar errado, porque Deus não está no negócio. Não, mas eu sou pastor, eu tenho que fazer, eu sou pai, eu sou mãe. Irmão, não dá. Tem coisa que você é e que você vai ter que só apresentar a pessoa, falar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por onde eu vou? Como eu me movo? Porque de repente você pode financiar algo, ou você pode se envolver em algo e você ser roubado uma vida inteira, como nós somos, por exemplo, por algumas pessoas que nós não discerníamos. Sim. Para nós estávamos fazendo a obra. Sim. Irmãos, e foram anos e anos e anos de roubo. De todo tipo que vocês possam pensar, emocional, financeiro, mental, de tudo. Uma família inteira regida por sanguessuga, por dadá, e sugando mesmo tudo que passava, aquele negócio que vai catando. E a gente envolvido naquilo ali. Não, daqui a pouco acerta, daqui a pouco se converte, daqui a pouco fica firme, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E Deus não estava nesse negócio. Ah, mas é para ser juízo. Eu entendo tudo isso. Eu creio nisso também. Essa família, que infelizmente hoje está toda arrebentada, infelizmente, as últimas notícias que eu ouvi aí essa semana, coisas assim horríveis, pessoa até sumida, uma moça que sumiu, não sabe nem, se sumiu, não sabe onde está, né? Uma moça até que sumiu, é tenebroso o que está acontecendo na família. Fiquei sabendo essa semana, não sabia. Mas, diante de Deus, quando chegarem lá, falar assim, ah, mas também o senhor não deu. Não, aí não. Aí tem um relatório forte lá, não só das nossas vidas, porque muitas pessoas se levantaram para auxiliar aquela casa e aquela família. E, infelizmente, eles não receberam a visitação do céu, continuaram a receber a visitação das suas próprias carnalidades e do diabo. Infelizmente. Mas tiveram oportunidades fortíssimas. Sim. Então, o problema de uma pessoa ferida, e olha onde começa isso, numa sobreposição fortíssima dele mesmo. Tudo começa com um rapaz, uma criança adotada. Começa aí o negócio. E daí vem o desdobramento, porque ele não recebe o amor. Ele não recebe a visitação dos pais adotivos, ele não recebe a presença de Deus depois, ele não recebe a paternidade de Deus. Sempre estão devendo para ele, por mais que você faça. Então ele vai consumindo tudo que está na frente. E o pai dele uma vez falou para mim assim: esquece essa pessoa, para de ajudar, porque tudo para ele gira em torno do crack. Ele conversa olhando no seu olho, mas no final da história ele quer tirar uma vantagem para pegar alguma coisa para fumar o crack dele. Esquece ele. Aí eu falei para o pai dele assim: até aonde Deus me levar, eu vou. Mas só que na verdade Deus me levou até um ponto e eu fui até um ponto por minha conta. Então nós precisamos entender quando Deus está nos tirando da história. Quando acabou o nosso negócio. Então, de uma criança adotada que não recebe o amor de Deus, que não recebe aquela visitação de um pai e de uma mãe, e um pai e uma mãe top the line, com recurso financeiro, indo para a praia todo final de semana, moravam na capital, os pais bem estruturados financeiramente, escola particular, uma pessoa culta, se você conversar com ele craqueado, cocainado, maconhado, ele conversa super bem, uma pessoa inteligente, culta, bom de papo, agradável, só que espiritualmente falando, está perdido. E eu fiquei debaixo do encantamento dessa pessoa. Eu, como chefe da minha casa, como sacerdote, como pai, eu fiquei muito tempo manipulado porque eu fiquei encantado. Eu não tinha lucidez para enxergar quem a pessoa era. Então, aquele encantamento dele, daquela coisa de estar, daquela, toda essa carga espiritual que traz, aquilo me encantava. E eu acabava me envolvendo com aquilo. E aí, depois disso, ele, então, fica com uma moça, gera 4 filhos, e uma está no lesbianismo, a outra está sumida,
o outro está entrando nas drogas agora, e o outro eu não sei da informação, e ele está para a rua, entendeu? Acabou. Porque ele não conseguiu gerenciar nem a própria vida, sobreposto pela dor, pelo abandono, pelo que ninguém me quer, e é tudo ao contrário. Não tinha abandono, todo mundo queria, todo mundo abraçou, todo mundo ajudou, só que ele ficou sobreposto por ele mesmo a vida inteira. Não sei o final da vida dele, o que ele vai decidir, pelo menos para a conversão final e para a salvação. Mas nessa vida ele não reinou em nada e teve a oportunidade de reinar em tudo. Muita oportunidade de reinar em tudo, porque é um excelente. Ele não é trabalhador, mas ele é um excelente profissional. Porque um dia eu orando, eu falei, Senhor, abençoa, ele é trabalhador, sinal, ele não é trabalhador. Eu falei, não, ele é trabalhador. E o senhor falou para mim, ele não é trabalhador. Eu falei, ele é trabalhador. Assim, do tempo que você conhece ele, quantos anos ele trabalhou? Aí eu falei o período. O senhor falou, então, ele é bom de serviço quando ele trabalha, mas trabalhador ele não é. Porque trabalhador trabalha o período todo. Então, ele é muito bom de serviço. Se ele pegar um barracão aqui para pintar, até por causa do crack, porque como ele já está pensando no dinheiro da tarde para fumar o crack da noite, isso aqui parece que para ele não é nada. Ele é absurdo o que ele trabalha. Mas o que acontece? Roubado por ele mesmo, sobreposto por ele. Pensa numa pessoa para ilustrar. Se os irmãos conhecessem a história inteira, eu acho que um dos maiores exemplos de sobreposição pela própria pessoa é a vida desse menino. Mas com muitas oportunidades de sair da rota, de sair dessa marca do inferno. Mas não aceitou isso. Então, nessa passagem bíblica, percebemos o quão sutil pode ser a movimentação do nosso ser interior caído em fazer o que é de Deus, sem Deus mandar. Sim. A consequência disso é bem clara no texto. Perdeu a visitação e confirmação de Deus no seu reinado. Quando ficamos sobrepostos por funções alheias, não fazemos e nem cumprimos nosso chamado, e muito menos o outro, por não ser nosso. Não nos iludamos com a famosa frase: Deus sabe da intenção do meu coração e terá misericórdia de mim. Misericórdia está sempre disponível, mas essa é a manifestação forte da sobreposição de personalidade. Nos arrancar da bondade de Deus que está disponível para fluirmos e nos jogar na desobediência, Sim. porque Deus tem misericórdia. Eu particularmente acredito que a misericórdia é um recurso a ser usado raramente. A perfeita vontade de Deus não nos levará a clamar por misericórdia, pois ela é boa, perfeita e agradável. A misericórdia é acessada quando nos perdemos, saímos da rota. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, a misericórdia, o que eu entendo? Antigamente eu dava muito mais, eu tinha uma atenção, não era uma atenção, mas eu tinha um negócio assim, cara, que da hora a misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. Deus, eu posso acessar misericórdia. Até pela minha situação, saber que tem misericórdia para a pessoa que faz tanta besteira na vida é excelente. Só que o que eu tenho aprendido? Que Deus, na verdade, Ele quer que nós andemos na bondade. Se der problema, acessa a misericórdia. Mas quando o crente ele é tão carnal, tão almático, tão sobreposto, tão fora do negócio, ele fica assim, misericórdia, 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 misericórdia. Por quê? Porque ele está fora da bondade. Então ele está sempre fazendo as coisas que não é para fazer, está sempre pecando, está sempre se manifestando em ambientes onde ele precisa correr para a misericórdia. E aí minha esposa falava assim para mim, você nada na graça, né? Para você, você faz tudo que você quer fazer, depois você vai lá e você acredita nisso, lá, e beleza. E realmente eu cria muito nisso. Eu não fazia as coisas, como que eu posso explicar? Eu não era aquele cara que eu era assim, não, eu vou pecar aqui. Mas eu era aquele cara assim, cara, é isso aqui que eu penso. E aí depois, quando dava pau, eu sabia que eu tinha misericórdia. Então é um negócio meio esquisito para entender, né? Talvez um dia eu consiga explicar. Mas então, o que acontece? Não é para nós ficarmos na expectativa da misericórdia. Porque se nós andarmos na bondade, já estamos tranquilos. Aí para que você precisa de misericórdia? Nesse sentido. Nós vamos precisar da bondade. Então, Saul, se ele fica encaixado
Naquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele estava de boa. Mas depois ele precisaria da misericórdia, mas aí não deu tempo. Porque nós podemos ultrapassar o limite, ultrapassando bom. Era a bondade. Não, mas agora a misericórdia, é a bondade. Só que chega uma hora que fecha o ciclo. Era para você ser estabelecido na bondade, Saul. Mas você foi tão rebelde, saiu tanto da rota que agora nem misericórdia você vai ter nessa situação. Acabou o teu reinado. Então a sobreposição pode matar uma área da nossa vida. A sobreposição por nós mesmos pode nos tirar completamente do negócio. Você não encontra mais a misericórdia ali. Porque você rejeitou tanto, eu rejeitei tanto a bondade, nós rejeitamos tanto a visitação do boa, perfeito e agradável, da bondade de Deus. Estabelece aqui, ó, só faça isso aqui. Não complica a tua e a minha vida. Fica quietinho aqui. Mas nós complicamos tanto a nossa vida, nós saímos tanto do eixo, que depois nós vamos tentar catar misericórdia e ela não está mais acessível. Aí você fala, mas acabou por quê? Eu perdi, o que eu fiz? Aí a gente quer fingir demência. Mas aí já era. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos aí acessar essa bondade em nome de Jesus. Amém? Doutora Fátima, em nome de Jesus Cristo. Então, amados, de acordo com essa palavra, né, que o pastor falou, desse testemunho, desse jovem, do próprio Saul, o que a gente vê? A sobreposição, ela vai alcançando lugar em nós através daquilo que nós vamos dando de alimento para ela. Ela não se estabelece totalmente como se estabeleceu na vida desse jovem, na vida de Saul, de um dia para o outro. A palavra de Deus, no Provérbios 29:1, diz que o homem de dura cerviz, ele é corrigido, muitas vezes. E depois ele cai sem que haja cura. Então, veja, o Deus falou que há uma correção para essas pessoas. Então, se Deus está corrigindo, é porque há uma filiação, há uma bondade verdadeiramente da parte de Deus para livrar aquela pessoa do seu próprio mal. Mas se nós vamos endurecendo o nosso coração, como foi o caso de Esaú, o caso de Saul, vamos endurecendo, a correção vem sem que haja cura. Então, Esaú perdeu o direito da sua primogenitura, as bênçãos que estavam liberadas para ele, no caso, pela boca do pai dele, não é? Então, ele perdeu. Por quê? Porque ele vendeu a bênção. Ele vendeu. E quando a palavra de Deus diz que ele entendeu que não haveria bênção para ele chorou. Ainda que com lágrimas buscasse arrependimento. Não houve lugar para arrependimento. Isso é não haver cura. Porque sem arrependimento não tem cura. Sem a aceitação da palavra, envia-me a tua palavra e eu viverei, eu receberei, eu desfrutarei da sua cura, porque a palavra tem esse poder de gerar quebrantamento ao nosso coração, e nós nos posicionamos, e aí a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, no sentido de vontade, agora não como lei, mandamento, mas como a graça de Deus agora sobre a nossa vida, que nos enviou o Cristo vivo, nós pegamos essa realidade e aplicamos em nós, e vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e somos livres. Mas se não permitirmos que o quebrantamento faça o seu efeito, que a palavra de Deus produza o efeito que ela precisa produzir, então barreiras de isolamento contra a palavra de Deus vai se levantando. Então aquilo vai se tornando uma fortaleza. Então Saul se tornou um homem forte. Não é? Esaú se tornou um homem extremamente forte. Se nós pegarmos a jornada de Esaú, nós vemos daquilo que os pais dele não gostavam que ele fizesse, ele se levantava e dava muito contra. Então, os pais dele não queriam que ele se casasse com mulheres que não fossem ali do seu povo. O que ele fazia? Cada vez que ele tinha uma manifestação daquilo que o pai e a mãe não gostavam, ele pegava outra esposa. Então, era um jovem extremamente rebelde. Então, tão rebelde que o nome dele passou a ser a identificação de um povo ruim, como é o nome de Jezabel. Hoje nós temos o nome de Jezabel para representação de demônios. E o nome de Edom, Esaú, é o nome de representação de inimigos de Deus, dentro do seu próprio caráter. Então, por quê? Porque são pessoas rebeldes, resistentes. E essa resistência à palavra de Deus, que não permite que tenhamos paz, como o pastor Alexandre falou, ela vai criando em nós uma outra personalidade. E essa personalidade vai se tornando tão forte, que, de repente, aquela que era a verdadeira é sobreposta, porque há uma luta entre carne e espírito.
Há uma luta entre a alma que precisa ser conquistada e a alma que quer ficar no seu próprio lugar de conforto e de descanso, dando as suas respostas de rebeldia, porque a rebelião vem da carne, porque o Senhor fala na palavra, olha, quem faz o mal que está dentro de mim é o pecado. Só que quem dá legitimidade ao pecado e escolhe ao pecado é a alma, que na alma está o poder de decisão. Então a carne se junta com a alma que decide mal, não é? E isso vai dando legalidade para o adversário endurecer mais e mais o nosso coração. E aí a correção vem, e nós não ouvimos, e vem a queda sem que haja cura. Então, o que Deus está falando, filho? Interrompa. Ei, esse processo de sobreposição na sua vida, interrompa isso. Fale, alto lá, chega, carne, você não vai mais conquistar a minha alma, porque eu tenho uma outra pessoa para conquistar a minha alma. É o Espírito de Deus que habita dentro de mim e ele está me dando comando para que eu deixe o teu reinado, para que eu deixe a tua soberania. Veja que Saul é a representação de um governante. Assim como Davi é a representação de um governante. Saul quer dizer pequeno, Davi quer dizer amado. Então, nós precisamos aprender a tirar a pequenez, a mesquinhez do nosso temperamento e permitir que o amado vença. E quem é esse amado? É a mesma casa que o Senhor depois falou para Samuel. Até quando você vai ter piedade de Saul? Vai que eu já estabeleci um rei segundo o meu coração. Pega o chifre de azeite e vai. Vai lá ungir, é o que Deus está falando para nós hoje. Vai lá, vai na casa de Jessé, que vai sair a raiz da qual eu preciso que verdadeiramente vocês estejam arraigados, porque eu levantei um homem segundo o meu coração, que é o próprio filho dele, o Cristo vivo, e pegue desse óleo, desse azeite, unge aquilo que Deus está falando dentro do teu coração e vença Saul. Agora, às vezes, nós queremos que mais e mais a carnalidade vença, e nós vamos pegando aquilo que é fétido, aquilo que é horrível, aquilo que é tenebroso, por conta desses prazeres e cobiças, como o pastor Alexandre falou, criando o nosso mundo imaginário de que isso aí vai me trazer solução, vai me trazer solução, vai me trazer solução, e não tem a solução. Porque hoje ele trouxe a respeito de cargos. Às vezes, o nosso cargo, né, e encargo, e ofícios dentro da casa do Senhor vêm para nos trazer uma certa embriaguez. Agora eu sou rei, eu posso. Agora eu sou ministra da palavra, eu posso. Agora eu sou profeta, eu sou intercessor, eu sou pastor, eu sou vice-deus, e eu posso. E aí, a partir disso, nós vamos entrando em lugares onde não há autorização, não apenas de posição, mas de coração, para não entrarmos na presença de Deus e para executarmos um sacrifício de adoração. O pastor, o irmão Mateus trouxe esses dias, Mateus Monteiro, meu filho, nosso filho, trouxe esses dias que Davi ofereceu o sacrifício ao Senhor e não foi reprovado. Agora, o que havia no coração de Davi que fez com que ele tivesse uma autorização do céu? Tivesse uma autorização do céu para fazer um sacerdócio, como o próprio Saul o fez, e foi reprovado por Deus, e Davi não foi. O que havia na vida de Davi que permitiu isso? Então, às vezes, a autorização não é nem posicional e hierárquica, às vezes a autorização é do próprio coração cobiçoso, que Deus não permite que nós façamos. Ali, naquele momento, havia uma prova para Saul. Sim, exatamente. O intercessor, o profeta, não pode deixar a alma envolvida com o outro. Exatamente. Então, o que nós precisamos fazer ali? Ali era o momento de prova de Deus para Saul. E ele entendeu como uma legitimidade. O profeta atrasou, então eu posso manifestar aquilo que eu quero. Porque o profeta está atrasado. A culpa é do profeta. Porque é o que ele fala na palavra. Ele fala assim, então, passados 7 dias que você tinha combinado, você está atrasado, então eu vou fazer o sacrifício. Então, qual a motivação, não é, de Saul? E qual a motivação de Davi ao oferecer o sacrifício? Davi não estava em prova com Deus para saber se o coração dele era puro ou não. Veja que Deus já havia aprovado a Saul. Porque Saul, ele tem o coração modificado quando ele se encontra com Samuel. A palavra de Deus diz que ele profetizou, veio o Espírito do Senhor sobre ele e transformou ele em outro homem. Só que isso não foi suficiente para Saul, porque havia um buraco no coração de Saul. Quais são os buracos que estão dentro do nosso coração? E o adversário, dia após dia, está falando para você, seja dessa maneira.
seja da outra maneira, se esconda, usa de ardil, usa de artifício, fala uma calúnia aqui, fala uma fofoca aqui, faz algo lá, porque assim você vai ser levantado. Às vezes queremos subir ministerialmente no encargo, ou no cargo, ou na função, ou no ofício que Deus está nos dando, criando intrigas, contendas, porque há um buraco dentro do nosso coração, e se a outra pessoa tiver um brilho um pouco maior do que eu não vou conseguir. Então, o melhor que eu tenho a fazer é colocá-la num lugar de desabono, num lugar de descrédito. Mas o Senhor está falando para nós, filho, o que vai te legitimar é a atitude do teu coração. O que vai verdadeiramente levar adiante é uma atitude de confiança total em mim. Você não precisa manchar a vida de outra pessoa para eu te estabelecer no lugar onde você precisa chegar. Nós já falamos, o homem nada pode nos fazer. Que me poderá fazer o homem mortal? Então, o homem nada pode fazer contra nós. Mas o Senhor está trabalhando a nosso favor para nos levar a este lugar, onde, entre aspas, o ritual que precisava ser apresentado ali por Saul, esperasse a presença do sumo intercessor, do sumo sacerdote, vamos colocar assim, não sumo intercessor, mas aquele que seria o mediador entre Deus e os homens. E aquele que seria, figuradamente, entenda bem o que eu estou falando, aquele que seria quem sabe? Aquele que seria a pessoa que o Senhor estava falando, bom, se você aprender a esperar, sabe que Deus estava tirando do coração de Saul a precipitação que nos faz orgulhosos, a precipitação, Deus mandou fazer, então eu vou fazer rápido. É a obra de Deus sem o acompanhar de Deus. Veja, Davi era um homem poderoso em guerra, mas Deus falou para ele, num momento de guerra muito pesado, muito forte, onde a dor estava tão profunda no coração dele, ele falou, Senhor, vamos sair à batalha. Aí o homem espiritual, Davi, falou, não vou perguntar para o meu Deus. E ali ele falou para o Senhor, tomou a estola sacerdotal, chamou a presença de Deus. O que é a estola sacerdotal? É chamar a presença de Deus. E falar para Deus, Deus, tu estás comigo nessa batalha? Sim, sou guerreiro, sou poderoso nas batalhas. O Senhor é comigo, Ele sai comigo. Ele me cerca por detrás, por diante. Ele é o meu Deus e eu sei pelejar. Eu sou experimentado na guerra. Mas a minha experiência na guerra provém de eu saber que Deus saiu à minha frente. E ele foi lá com o coração humilhado diante do Senhor. Senhor, sairei eu contra esse povo. Deus falou para ele, quando você vir as copas das amoreiras a lançarem, eu saí na tua frente. E às vezes, amados, nós estamos exatamente nessa manifestação de Saul, a precipitação. Não, porque que isso? Levar a minha casa, a minha família. Que isso? Forçado pela circunstância. Que isso? Alguém precisa de resposta. Não, que isso? As pessoas vão falar, estava acontecendo tudo isso e você não fez nada? E nós vamos ter que ter a ousadia e a coragem de falar, não fizemos nada. O Senhor não deu comando. As pessoas vão falar, você tem sangue de barata. Pode ter sangue de qualquer forma, mas eu prefiro que o sangue do Cristo vivo corra nas minhas veias em obediência e em espera temerosa daquilo que Deus é e faz na minha vida, do que sair correndo apressadamente depois o adversário me catar e me comer com palitinho. Então é dessas coisas, porque o nosso coração será filtrado pelo Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles que haveremos de prestar contas. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Está patente o nosso coração. O coração de Saul estava na presença de Deus e ele discernia o coração de Saul. Havia uma investidura sobre Saul, mas essa investidura, no perfil dos 3 reis, fala sobre isso. Se alguém quiser depois ler, peça, eu coloco novamente. Os 3 reis, nós começamos o Oséias com esse livro, o perfil de 3 reis, os 3 reis. É um livro muito tremendo. E ele vem falar que havia uma investidura sobre Saul. E aquele espírito que estava por fora de Saul não conseguia acessar o seu coração na continuidade para que mudasse aquilo que estava dentro. A palavra de Deus diz que Deus mudou o coração e ele era outro homem, mas por quanto tempo? Às vezes a palavra de Deus vem sobre nós, vem e muda o nosso coração, mas por quanto tempo? Por quanto tempo as circunstâncias que se manifestam na nossa vida façam que suscite a velha criatura e nós vamos lá e comamos tudo de novo?
E a sobreposição, dia após dia, vai nos transformando diferentes daquele modelo que Deus preparou para nós. Veja aqui, é isso que eu penso, é o meu natural e pronto. Foi o que o pastor Alexandre falou. Em relação, ele falou assim, irmãos, não consigo nem explicar direito o que é que eu pensava. Ele ia fazer as coisas tudo do jeito dele e ele achava assim, é o natural, é isso que eu penso. E acabou. Como se o poder de Deus tivesse que assinar o que ele pensasse. Eu não sei como que ele vai explicar, mas estou explicando a maneira que eu entendo. E aí o que acontecia? Homem de dura serviço. Ele foi se sobrepondo dele mesmo. Uma das nossas irmãs teve um sonho de que ele ressuscitava das águas do batismo, que ele saía das águas batismais. E o que quer dizer isso? É abandonar a posição que Deus nos deu de estarmos submissos, submersos na nova criatura que fomos criados. E isso fez com que ele tivesse problemas gravíssimos com vários tipos de demônios. Por quê? Porque ele estava alimentando a carne dele. É o que eu penso, é o que eu penso. Mas o que também já falou aqui? Renovando-vos, transformando-vos pela renovação da vossa mente. Então, não havia transformação para o homem interior. Havia uma manifestação e uma confirmação do homem velho. E isso fez com que ele desse muito lugar ao adversário. Por isso, às vezes, falamos que nosso primeiro momento de batalha espiritual, no casados, não casados, foi momento de batalha em relação a demônios, em relação àquilo que sobreveio às nossas vidas e nos colocou em lugares de cativeiro, em lugares de prisão, e nós precisamos guerrear contra eles e falar, vocês vão sair do nosso território. E teve que haver arrependimento daquilo que demos lugares aos altares que foram construídos pela a nossa própria vida, que foi se entregando. Ele entrou num lugar de soberba, eu entrei num lugar de arrogância, de uma outra maneira, na autojustiça. Então, tivemos que desmanchar esses altares. Agora, nessa fase a qual estamos vivendo, estamos aprendendo a conquistar a nossa alma para comportamentos novos, porque desmanchar altares nas regiões espirituais da maldade é um tipo de trabalho, e eu vou falar, é uma coisa relativamente, entre aspas, fácil. Mas nós desmancharmos cultura, desmancharmos hábitos, modelos de pensamento, de sentimentos e de vontade que se arraigam ao nosso homem interior e que Deus precisa vir com a espada e ir cortando aquilo que nós falamos. Vamos separar o profano do santo, vamos separar o vil do precioso. Isso é extremamente complicado, porque já está amalgamado a nossa personalidade. E nós temos que falar, não, isso é Saul, isso é satânico, isso é adâmico e precisa morrer. E às vezes não fazemos essa separação. A cultura que está dentro de nós precisa ser executada num juízo tão forte quanto aquilo que usamos contra os nossos adversários. Só que a cultura, amados, ela está dentro de nós e tem um lugar para ser executada. A cultura, ela veio para levar nas nossas vidas para a cruz, onde Cristo teve ali o acesso ao perdão do Pai. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E aí nós entramos no acesso desse perdão, que veio para abrir a porta para o reino dos céus ali, para a salvação, mas também para uma nova natureza, onde nós abominamos a natureza velha. E às vezes querer abominar a natureza velha não é tão simples. É desse tipo de comportamento que estamos falando. Uma sobreposição que vem muito para além daquilo que os demônios fizeram na nossa vida. Muito para além do que expulsar os demônios, desligar como que eu posso dizer? De espíritos cósmicos, espíritos planetários, e principados, e potestades, e dominadores, e forças espirituais da maldade. Tudo isso é uma batalha espiritual tremenda, faz efeito, é maravilhosa, e eu particularmente gosto muito. Porque a gente vê muito resultado, mas também ensinarmos a respeito de conquista de alma, a crucificarmos a nossa carne, isso também é muito tremendo do reino de Deus, e talvez essa seja a parte mais difícil, porque nós teremos que olhar para o espelho da palavra, e não para o espelho da nossa consciência, porque a nossa consciência pode estar impura, contaminada, cauterizada, corrompida, como nós falamos na quarta-feira, não é? Um espelho farisaico que é colocado diante de nossos olhos. Então, eu estou bem na foto. E Jesus fala, olha, se a sua justiça não exceder muito a dos fariseus, vocês não verão o reino. Vocês não entrarão. Porque os fariseus oravam de si para si. Os fariseus estavam na vanglória das suas próprias obras. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo, eu faço acontecer, eu mexo. Eu sou poderoso nas obras. E Deus teve que vir e falar, olha, essas obras aí,
Os trapos de menstruação que cheiram mal, o meu nariz, cheira mal até o nariz dos homens. Imagine o meu que é santo. Então, amados, são coisas que Deus vai ter que falar para nós. Vamos ter que tirar esse espelhamento farisaico que nos aprova. A nossa consciência, nós lemos ontem, se quiser que seja por ajuda às nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vai separar o espírito da alma, e vai fazer separação de juntas e medulas. Então, leia 1 Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 5, e peça para o Senhor isso. Senhor, eu não vou ficar pautado pelo tribunal humano, eu não vou ficar pautado pelo tribunal da minha própria consciência, porque quem me julga é o Senhor. E a minha consciência precisa estar limpa pela palavra de Deus. Ela não pode me defender e ela não pode me acusar de acordo com ela mesma. Tem que ser de acordo com a palavra. Limpa a minha consciência. Limpa a minha consciência. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, amados, purificado o vosso coração da má consciência. A minha consciência pode ser má. Então, o adversário, ele quer trabalhar e trazer um espelhamento de condenação, de acusação. Um espelhamento, às vezes, de, tá tudo bem. Mas o Senhor, ele quer tirar esse espelhamento de nós e colocar a palavra. Como o Tiago fala, olha, aquele que não pratica a palavra é como um homem que olha no espelho e vê o seu rosto, mas não aplica. Sabe por quê, amados? Não é para ver o teu rosto no espelho. Não é para vermos nosso rosto, porque o nosso espelhamento é na face adorada do Senhor Jesus. Ele fala, olha, diante dele eu vou caminhando, o rosto dele desnudado, o meu rosto desnudado, nós, sem nenhum tipo de impedimento, nenhum véu, nós nos vemos e ele me modifica. Então, é essa sobreposição que Deus quer que nós vençamos, a sobreposição de uma mente passiva, cauterizada, uma mente que está tão presa naquilo que é o próprio entendimento que não consegue ir adiante. O Senhor te chama, o Senhor me chama para este lugar. Sobreposição de personalidade. Tem solução. Aquela que fez com que nós virássemos verdadeiramente... não existe muito esse tipo de... como que eu posso dizer, um entendimento ainda mais sobrenatural disso, ou correto disso, né? Vamos colocar assim, algo bem firme, pautado pelas escrituras, mas às vezes nos transformamos em homens demônios, não é? Tão pautados na carne, que o adversário vem e vai colocando a sua personalidade. Nós vamos vendo aí, Deus nos ensinando que aquele tipo de manifestação demoníaca passou a fazer parte da nossa personalidade. Então, imagine. Para tirar aquela cultura daquele demônio de dentro de nós, como é terrível ou difícil, porque nós teremos que substituir as culturas. Tem solução, mas é necessário que nós venhamos a nos expor. Amém? Em nome de Jesus. Lembre-se, hoje é dia daqueles que se intitulam santos, mas o Senhor tem outra definição para santos. São aqueles que são separados para uso exclusivo de Deus. E não há nenhum mérito nisso. Quem separou as nossas vidas foi o Espírito Santo de Deus, ao nos ensinar a crença, a fé, para crermos verdadeiramente no sacrifício de Cristo. Então, que essa ambiência, esse ambiente de morte, de celebração, de necromancias, de idolatrias, não esteja no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Lembre-se disso. Afaste desses ambientes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Uma coisa que essa sobreposição ela vai fazer é nos tirar do propósito. Por quê? Porque quando nós estamos sobrepostos, nós vamos, nessa linha de raciocínio nossa, fora da linha de raciocínio de Deus, não tem como a gente estabelecer propósito. Nós vamos estar sempre sendo puxado pela necessidade. Então, de repente, essa necessidade que te arrasta é porque você está sobreposto. E aí a gente vai fazer aquele caminho que eu estava falando no começo. Não é o problema lá, o problema está aqui. Porque eu estou sobreposto, eu puxo uma necessidade. Não é a necessidade que vem, é você que puxa. Então, quando você sai da sobreposição e entra no propósito, automaticamente você extirpa a necessidade. Aleluia. Porque agora você encaixou. Então, agora você está dentro do propósito. Acabou a necessidade. Agora, como a gente está fora do propósito, sobreposto por nós mesmos, nós começamos a puxar.
E aí a gente fica assim, nossa, a minha vida é uma guerra. A minha vida é um deserto. Que nem tinha uma irmãzinha que falava, pastor, que deserto. Irmão, que deserto. Que deserto. Não era deserto. Tinha nada de deserto. Mas era procedimento de necessidade que ficava sempre sugando a vida dela. De tanta bagunça que estava a vida espiritual daquele casal naquele momento. Então, às vezes, não é deserto, não é guerra, não é prova, não é nada. É só nós acertarmos a nossa vida no propósito. E tudo vai ficar silenciado. Tudo vai acabar. Mas parece que nem existiu nada. Porque justamente isso, quando você entra no propósito, vem um silêncio. Hoje nós estamos debaixo de muito barulho. É. Você está incomodado é por causa de barulho. Porque o barulho das coisas que estão ao teu redor, que você não consegue resolver, te incomoda demais. E aí você entra nessa aflição. O barulho da dívida, o barulho do casamento, o barulho do ministério, muitos sons perturbadores estão ao nosso redor. E nós precisamos silenciar isso, aquietar isso. Jesus liberou uma palavra naquela tempestade, aquieta. Aquieta. Jesus. Silêncio. Acabou. Estou no propósito. Meu pai me mandou reinar sobre isso. Aquieta. Acabou. É isso que Deus tem nos chamado para fazer. Amém, irmãos? Eu pedi para a pastora aqui, eu queria dar um Sim. testemunho, porque ontem aconteceu um negócio bem interessante, que houve uma movimentação espiritual a nosso favor a respeito do veículo, né? Do negócio do carro. E foi liberada uma palavra sobre a nossa vida, uma palavra profética e um chamar de Deus mesmo. E a pessoa que fez essa movimentação falou assim, Senhor, hoje esse negócio, o senhor não vai sossegar enquanto não resolver esse negócio hoje. E ontem foi concluído o negócio, nós vamos buscar o carro daqui a pouco. Então eu quero, assim, agradecer aí, né, os irmãos que oraram, que clamaram, que decretaram, né? Esse decreto foi feito pela irmã Geni, então eu quero, assim, agradecer demais ela pela ousadia dela ter feito esse decreto no mundo espiritual e que o Senhor a abençoe abundantemente a cada um que tem aí nos apoiado, orado, ofertado, né? Graças a Deus. Então, eu estou só esperando a resposta de uma financeira para ver um juro mais barato aí, para a gente poder estar buscando esse veículo que vai resolver muito o nosso problema. É um veículo simples, mas é um veículo assim que vai nos suprir do que a gente precisa agora de uma forma bem tremenda. Nós Aleluia. vamos poder servir melhor também os irmãos que vão chegar aqui, que a gente vai buscar em Bauru, vai estar levando para lá e para cá. Eu estava incomodado com isso. A irmã Geni já vai desfrutar dessa benção aí, que nós vamos buscar ela lá no aeroporto e ela já vai vir de carro mais novo para trás. Olha que benção. Era para vir apertada lá atrás do pai. Olha o livramento da irmã, vê, irmã, como compensa orar? Aleluia. Já vai pegar o estilhaço daqui 20 dias, ó. Tá aberto aí, você quer falar alguma coisa? Ai, ai. Amém? Já não A quer falar. missionária Então é Fátima isso aí, irmãos, que também. Ela aconteceu. chega no mesmo dia. Missionária Fátima. Chega no mesmo dia que eu. Sim. Então, Nós vamos buscar ela na rodoviária e depois vamos buscar a irmã no aeroporto. É, sim. amém. Aí, nós já vamos Glória a estar, Deus. já vai vir as duas de carro novo já. Glória a Deus. Beleza? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Ora aí pela conclusão geral de tudo, mas deu tudo certo. Muito Amém. obrigado. Até segunda-feira, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Querendo Deus, estaremos aqui. Abraço, shalom, muito obrigado. Fogo no bicho, vamos que vamos. Shalom, shalom. Deus Glória a Deus. abençoe. Glória a Deus. Aleluia.